Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo comparativo, dessa vez ele, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Vamos falar dele, vamos comparar a versão do Nintendo Switch com a versão do PS4, porém, eu não tenho mais esse jogo no PS4 base, eu tô testando ele no meu PS5, mas utilizando a versão do jogo do PS4 rodando no PS5. E essa versão do PS4, quando rodada no PS5, é como se fosse a versão do PS4 Pro. Então na comparação vai vir escrito Switch e PS4 Pro para poder ter a real noção. A versão do PS4 ela é inferior da versão do PS4 Pro. Ele roda entre 900p e 1080p e roda a 40 fps. Já a versão do PS4 Pro roda a 1080p nativo, que eu tô forçando o 1080p nativo no PS5 e roda 60 fps. A captura foi feita a 30, então a gente não vai ter aqui a real captura do FPS na versão do PS4 Pro. A gente vai comparar realmente a parte visual do jogo, tá? O que difere da versão do Nintendo Switch para a versão do PS4 Pro. Tenha em mente que a versão do Xbox One e a versão do PS4 é inferior do que a versão do PS4 Pro que eu vou mostrar aqui. Eu já tenho a versão do PS5 disponível no meu PS5, mas eu não vou atualizar o jogo, eu não quis atualizar o jogo para justamente pegar uma versão mais inferior. Como eu não tenho a versão do PS4 base, vai do PS4 Pro mesmo. Mas mesmo assim, vocês vão conseguir ver que o Switch se sai muito bem nesse port que foi feito para o console. A Activision tá de parabéns. Eu quero mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo agora. Então simbora. Vamos começar olhando a versão do Nintendo Switch. Logo na primeira fase, a primeira cena do jogo após cutscene é essa aqui. É onde o jogo de fato começa. Dá pra perceber que o jogo tá bem bonito, não tem serrilhado gritando, ele está um pouco embaçado justamente devido à questão da resolução que o Nintendo Switch roda 720p, mas tá bonito. O jogo tá bem satisfatório, tá bem legal logo na primeira vista. Vamos trocar agora para a versão do PS Pro e a gente consegue ver que é a mais clara e mais definida, menos embaçada essa versão. Só que tem diversos detalhes que passam despercebido quando você não olha com atenção, justamente pela qualidade do port pro Nintendo Switch. Eu vou destacar eles aqui, por exemplo. Vamos fixar a tela do Switch agora. Vamos observar agora a parte de sombra, qualidade e ausência dela. Bom, vamos lá. Seta aqui na versão do Nintendo Switch na sombra, na versão do PS4 a sombra é mais tratada, é mais definida, ok? Agora vamos para outra parte de sombra, voltando para a versão do Nintendo Switch. Observe essa caixa não tem sombra. Já na versão do PS4 Pro a sombra aparece ali, tá? Então isso acontece em diversos pontos diferentes do jogo. Então, se tratando de sombra, a versão do Nintendo Switch tem um tratamento um pouco inferior em algumas sombras e ausência de sombra em determinados objetos. E essa ausência de sombra pode ser reflexo da iluminação do Nintendo Switch, que é inferior à versão do PS4 e PS4 Pro. Como, por exemplo, a gente pode observar nesse totem aqui que na versão do Nintendo Switch está escurecida, transicionando para a versão do PS4 ele está mais claro. Isso é devido à questão de iluminação do jogo. Então nós temos diversos pontos do jogo que não vai ter sombra e vai ser mais escuro na versão do Switch comparado com a versão do PS4 e PS4 Pro. Colocando lado a lado o gameplay, a gente consegue perceber bem essas diferenças referente a sombreamento, a qualidade da sombra, a ausência da sombra na versão do Nintendo Switch, assim como ser uma versão mais escura do que a versão do PS4 e PS4 Pro. Vamos travar a tela aqui lado a lado, Switch, PS4, PS4 Pro, para poder evidenciar isso. Os caranguejos e a caixa da esquerda, uma em cima da outra, ambos estão sem sombra na versão do Nintendo Switch, já na versão do PS4, PS4 Pro tem sombra. E o restante das sombras que aparecem na fase, na versão do Nintendo Switch, são mais desfocadas, na versão do PS4, PS4 Pro são mais definidas. Além disso, conseguimos observar que alguns detalhes, como por exemplo essa poça de água no chão, em alguns momentos na versão do Nintendo Switch ela é inexistente ou ela é menor. Nesse caso não existe, nessa parte aí logo depois dessa ponte, e nesse caso agora ela existe, só que ela é de um tamanho reduzido. Continuando na comparação lado a lado, nessa parte a gente consegue ver bem a diferença de resolução. Vídeo que o Crash e as coisas em evidência estão bem mais borrados na versão do Nintendo Switch por estar rodando a 720p do que na versão do PS4 e PS4 Pro rodando a 1080p. E mais uma vez lado a lado para evidenciar essa parte de resolução, sombreamento, iluminação, essa entrada do templo na versão do Switch, na versão do PS4 Pro. Porém, é importante ressaltar que tudo está lá. Tudo que tem na versão do PS4 e PS4 Pro está na versão do Nintendo Switch.
Tirando a máscara lá no fundo, porque eu já tinha passado dessa parte do Nintendo Switch, então não aconteceu a animação. Mas fora isso, exatamente tudo que tem numa versão tem na outra. Então é o jogo completo, apenas realmente com a parte gráfica um pouco inferior. Como vocês podem ver agora aqui dentro da caverna, mesma coisa, todos os elementos estão lá. Só que você consegue perceber que a versão do Nintendo Switch está mais escura, com menos iluminação, um pouco mais borrada, devido à menor resolução. Um outro efeito que diminuiu na versão do Nintendo Switch é a fumaça que sai do ácido, que pinga da aranha. Na versão do PS4 Pro tem mais fumacinha, na versão do Switch tem menos fumacinha. Isso se repete em outros pontos do jogo também. Além disso, há um efeito na versão do PS4 Pro, que é o Motion Blur, de acordo com a movimentação do personagem da câmera. Eu vou travar a tela aqui pra vocês agora, pra vocês perceberem isso nesse exato momento. Perceba as mãos do Crash e os pés que estão com um efeito de movimentação que a versão do Nintendo Switch não tem. Além disso, tem o fundo desfocado na versão do PS4 Pro, que o Nintendo Switch também não tem. Então alguns efeitos assim foram retirados para poder a versão do Switch rodar mais leve. Falando de desempenho do jogo, como vocês podem observar, essa parte aqui é uma parte bem frenética de ação, onde as coisas vão passando mais rapidamente na tela, e a versão do Nintendo Switch está cravada aos 30 FPS. A versão do PS4 Pro trava aos 60 e a versão do PS4 base aos 40, tá? Mas eu travei as duas versões a 30, pra vocês perceberem que travado a 30, ambos estão sem queda de FPS, tanto a versão do Switch quanto a versão do PS4. Vamos fazer mais uma comparação gráfica aqui, tela cheia para o Nintendo Switch. Agora transicionando lentamente para a versão do PS4 Pro. A resolução mais alta e a imagem mais definida é notória, mas a versão do Nintendo Switch está de parabéns porque realmente está bem bonito, como vocês podem observar novamente aí agora. Voltando aqui no modo tela cheia da versão do Nintendo Switch, vamos transicionar aqui para a versão tela cheia da versão do PS4. Vou fixar a tela do PS4 aqui agora para vocês perceberem a diferença entre iluminação, conseguir visualizar ao fundo mais elementos que a versão do Nintendo Switch não mostra. Então esse é mais um efeito referente a quanto ao fundo o Nintendo Switch pode ver, em alguns momentos menos, para poder ter uma performance melhor no console. Voltando na visualização lado a lado, esquerda Switch, direita PS4 Pro, para mostrar também que algumas texturas têm a resolução diminuída na versão do Switch, como por exemplo a textura desse arco aqui, né? É bem mais baixa na versão do Switch que na versão do PS4 Pro, mas esse arco não é tão visualizado assim, você passa direto e não vê tanto. Então acredito que a Activision teve o cuidado de diminuir bem as texturas de locais que não são tão vistos frequentemente, porque em outros locais as texturas são bem legais na versão do Switch. Então é isso, galera, esse foi o vídeo comparativo de Crash Bandicoot 4 entre a versão do Nintendo Switch comparada com a versão do PS4 Pro. Espero que vocês tenham curtido essa comparação. Minhas considerações finais, galera, é que a versão do Nintendo Switch está muito satisfatória. Eu diria que é um dos melhores ports que tem pro Nintendo Switch. Eu não mostrei nesse vídeo, eu posso mostrar no outro vídeo, caso eu venha fazer review do jogo, que a versão portátil do jogo, o jogo rodando no modo portátil, tá sensacional, tá muito boa mesmo, tá muito bonito, não tá completamente embaçado, o desempenho tá muito bom também. Então o port de Crash Bandicoot 4 pro Nintendo Switch tá de uma extrema qualidade, e quem dera que todo o port de jogo fosse assim pro console, ia ser sensacional, galera, beleza? Então é isso, dá aquele like maneiro, compartilha com o pessoal aí o vídeo de comparação pra todo mundo ver essa belezura rodando no Nintendo Switch. Me segue nas redes sociais, canal Digplay, links parceiro na descrição pra você comprar Switch, Switch Lite, jogo físico e Shop Card. Usa os links que você ajuda pra caramba o canal. Vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!